O jogo proibido. Em uma noite de tempestade, um grupo de amigos se reuniu na casa de um deles para jogar, como faziam sempre. Mas dessa vez, um amigo trouxe algo diferente, um tabuleiro Ouija antigo, que ele tinha encontrado no sótão da casa dos avós. Sem acreditar em superstições, o grupo começou a brincadeira. As primeiras respostas do tabuleiro foram inocentes, mas logo as coisas começaram a mudar. A lápide de madeira dupla nochete se movia por conta própria, formando palavras estranhas. Então, a pergunta final foi feita: quem está aqui? A resposta que surgiu foi você. Um a um, os amigos começaram a desaparecer, como se a casa tivesse engolido-os. E o tabuleiro, agora vazio, permanecia na mesa, como se tivesse sentido algo que ninguém mais entendia. 2. O espírito do antigo jogador. Em uma cidade isolada, a lenda do tabuleiro de Arthur perdurava por gerações. Arthur era um homem obcecado pelo poder do Ouija, e em sua última sessão, ele fez um acordo com uma entidade maligna. Depois de invocar o espírito, ele desapareceu misteriosamente. Decidido a descobrir a verdade, um grupo de jovens encontrou o tabuleiro em sua casa e o usou. No início, as mensagens eram apenas triviais, mas logo começaram a ser mais sombrias, com palavras de aviso: vão embora. À medida que o tabuleiro se movia sozinho, um a um, os jovens começaram a ser possuídos, e suas vozes não eram mais humanas. No final, apenas o tabuleiro permaneceu intacto, esperando o próximo a ousar invocar a alma de Arthur. 3. A casa abandonada. Era uma noite fria de inverno quando um casal decidiu explorar uma velha casa abandonada no fim da rua. Eles encontraram um tabuleiro Ouija escondido no fundo de uma gaveta, com uma carta antiga anexada a ele, dizendo: quem ousar jogar, não sairá ileso. Ignorando o aviso, o casal começou a jogar, rindo das histórias de terror que haviam ouvido sobre o jogo. Mas conforme as palavras começaram a surgir no tabuleiro, uma presença começou a se manifestar. Sons de passos ecoavam pela casa vazia, e portas batiam sem explicação. Eles tentaram sair, mas a porta da frente estava trancada, como se algo estivesse impedindo-os de escapar. Durante horas, o casal lutou para sair, mas foi tarde demais. O tabuleiro havia os aprisionado ali para sempre, e a casa se tornou o seu túmulo. 4. O jogo do destino. Após o término de um longo namoro, Vanessa encontrou um velho tabuleiro Ouija no porão de sua avó. Curiosa, ela o usou sozinha, acreditando que era apenas uma diversão inocente. Ela fez perguntas sobre seu futuro e, com surpresa, o tabuleiro começou a dar respostas precisas. Mas, à medida que o jogo avançava, as respostas tornaram-se cada vez mais sombrias. Algo parecia estar seguindo-a. No espelho do banheiro, ela viu uma figura pálida observando-a de longe. Tentou parar o jogo, mas o planochete não se movia mais. Em vez disso, uma mensagem final apareceu: agora você é minha. Vanessa desapareceu naquela noite, e dizem que ela ainda tenta se comunicar com quem ousar jogar naquele tabuleiro. 5. O tabuleiro de sangue. Numa cidade afastada, um grupo de amigos encontrou um tabuleiro Ouija em uma loja de antiguidades. Sem saber de sua história sombria, decidiram usá-lo. Quando o planochete começou a se mover, revelaram um nome: Isabel. Eles não sabiam, mas esse era o nome de uma jovem mulher que havia sido sacrificada muitos anos antes em um ritual macabro. Conforme o jogo prosseguia, os amigos começaram a sentir uma presença maligna. Um deles foi atacado por uma força invisível, e, antes de morrer, disse com uma voz distorcida: o sangue será cobrado. No dia seguinte, o tabuleiro estava coberto de manchas vermelhas, como se algo o tivesse marcado para sempre. E os amigos começaram a ser perseguidos por uma entidade implacável. 6. A maldição do tabuleiro Ouija. Há muitos anos, um homem chamado Rodrigo comprou um tabuleiro Ouija antigo e começou a usá-lo todos os dias. Ele ficou obcecado pela ideia de conversar com espíritos. Em uma das sessões, ele invocou um ser poderoso e fez um pacto de imortalidade. Mas a entidade cobrou o que foi prometido. Rodrigo nunca mais envelheceu, mas seus olhos ficaram vazios e mortos. Ele começou a caçar as pessoas que jogavam o tabuleiro, tornando-as parte de sua coleção de almas. Os que ousaram tocar o Ouija foram consumidos por sua obsessão e foram encontrados mortos, com os olhos vazios, como os de Rodrigo. 7. O tabuleiro esquecido. Certa vez, um adolescente encontrou um tabuleiro Ouija em uma loja de antiguidades, e movido pela curiosidade, decidiu usá-lo sozinho em sua casa. Ao começar, ele percebeu que o planochete se movia com muita facilidade, sem hesitação. Ele fez várias perguntas, mas a resposta mais intrigante veio quando perguntou o que você quer. A resposta foi simples: sua alma. Assustado, ele tentou parar, mas o tabuleiro não se movia mais.
Em vez disso, o som de uma risada maligna ecoou pela casa. Na manhã seguinte, o garoto não estava mais lá, e a única coisa encontrada foi o tabuleiro, agora coberto de cinzas e com uma nova mensagem escrita: "A alma é minha." O tabuleiro maldito. Quando uma garota chamada Clara encontrou um antigo tabuleiro Ouija na casa de sua avó, ela não sabia que ele estava amaldiçoado. Ao começar a brincar com ele, Clara começou a fazer perguntas a um espírito desconhecido. Mas a entidade que respondeu não parecia ser amigável. Ela começou a sentir uma presença estranha em sua casa, e à noite ouvia sussurros vindo de seu quarto. Uma noite, Clara acordou e encontrou o planochete do tabuleiro movendo-se sozinho. Com os olhos arregalados, ela viu uma mensagem surgir: "Vá embora ou eu tomarei seu lugar." Clara tentou destruir o tabuleiro, mas ele sempre voltava intacto. Ela agora vive com a certeza de que algo a está vigiando. 9. A casa do Ouija. Durante uma viagem, um grupo de amigos chegou a uma antiga casa de campo, onde um dos amigos encontrou um tabuleiro Ouija no sótão. Eles decidiram jogá-lo para passar o tempo, sem saber do que estavam se metendo. Ao começarem, uma voz distante se fez ouvir, e o planochete começou a se mover de maneira frenética, formando palavras incompreensíveis. À medida que o jogo avançava, uma sombra apareceu na porta da sala onde estavam jogando, e todos ficaram petrificados de medo. Na manhã seguinte, a casa estava vazia, e os amigos desapareceram sem deixar vestígios. Dizem que, sempre que alguém entra naquela casa, o tabuleiro começa a se mover sozinho, e as sombras rondam os intrusos. 10. O último jogo. Um homem chamado Rafael decidiu jogar Ouija sozinho em sua casa. Estava cansado da vida cotidiana e buscava algo emocionante. Mas, quando o tabuleiro revelou um nome que ele não reconhecia, aquele que não deve ser nomeado, ele sentiu uma pressão crescente em seu peito. O ambiente ficou gelado e, quando ele tentou sair, as portas se trancaram sozinhas. O tabuleiro começou a brilhar em um tom vermelho, e a figura de um homem estranho apareceu diante dele. Era o espírito do que ele tinha invocado. Antes que pudesse gritar, a presença tomou conta de seu corpo, fazendo com que ele fosse consumido. Ninguém mais viu Rafael, mas seu nome apareceu no tabuleiro, como se fosse o próximo a ser levado. O sussurro das árvores. Um grupo de amigos, buscando uma escapada do estresse da cidade, decidiu acampar em uma floresta densa e isolada. Era uma área conhecida por sua beleza, mas também envolta em lendas antigas. Ao chegarem, montaram as barracas e começaram a aproveitar a tranquilidade do lugar, sem saber das histórias sinistras que rondavam a floresta. Na primeira noite, enquanto estavam sentados ao redor da fogueira, um deles, Marcos, ouviu um sussurro vindo das árvores. Inicialmente, ele pensou que fosse o vento, mas à medida que os outros se calaram, o som se intensificou. Ele tentou ignorar, mas não conseguiu. Os sussurros pareciam estar chamando seu nome. Confuso e inquieto, ele se afastou da fogueira e seguiu em direção ao som, apesar dos avisos dos amigos. Enquanto caminhava pela floresta, os sussurros ficaram mais claros e penetrantes, agora acompanhados de passos leves que pareciam segui-lo. Quando finalmente se deu conta de que estava perdido, o som parou abruptamente. O silêncio tomou conta da floresta. De repente, as árvores se mexeram, como se algo as estivesse tocando. Marcos tentou correr, mas as sombras das árvores pareciam se fechar ao seu redor, tornando o caminho ainda mais escuro. Quando ele finalmente voltou ao acampamento, os amigos o encontraram em pânico, com os olhos arregalados e a respiração ofegante. Ele mal conseguiu explicar o que aconteceu, mas a única coisa que ficou clara foi que a floresta nunca o deixaria sair. Na manhã seguinte, Marcos desapareceu, e não havia sinal dele em nenhum lugar. O que restou foi o eco dos sussurros nas árvores, que continuaram a chamar por mais almas para se perderem na escuridão da floresta. 2. O caçador da floresta. Amanda e seus amigos estavam animados com a ideia de acampar em uma floresta conhecida por ser remota e cheia de trilhas desconhecidas. Era a oportunidade perfeita para escapar da rotina e se conectar com a natureza. Chegaram à floresta no final da tarde e montaram as barracas, prontos para explorar o lugar no dia seguinte. Na segunda noite, quando a fogueira estava quase apagada, um dos amigos, Rafael, foi ao banheiro improvisado, que ficava a uma boa distância do acampamento. Quando ele não voltou depois de algum tempo, Amanda e os outros começaram a se preocupar. Decidiram procurá-lo, mas a floresta estava em completo silêncio, como se algo estivesse impedindo o som de se propagar. Enquanto caminhavam pela trilha, um grito distante cortou o ar. Era um grito agudo, de alguém em agonia. Eles correram na direção do som, mas quando chegaram ao local, não havia sinal de Rafael.
Em vez disso, encontraram uma trilha de sangue que os levou até uma clareira, onde uma figura encapuzada estava parada de costas, em frente a uma grande árvore. O homem, que parecia um caçador, virou-se lentamente e olhou diretamente para eles, seus olhos brilhando de forma anormal na escuridão. Sem dizer uma palavra, o caçador deu um passo em direção ao grupo, que começou a recuar em pânico. Mas antes que pudessem fugir, o homem desapareceu nas sombras, como se tivesse sido engolido pela floresta. A única coisa que restou foi um rastro de pegadas profundas, como se algo muito pesado tivesse se movido rapidamente. Desesperados, os amigos retornaram ao acampamento, mas Rafael ainda não havia sido encontrado. Na manhã seguinte, eles decidiram sair da floresta, mas antes de partir, Amanda notou algo estranho na árvore onde o caçador estava, uma marca feita com uma faca, com um símbolo que ela nunca havia visto antes. Quando eles finalmente chegaram à estrada, a sensação de estarem sendo observados os acompanhou o tempo todo. À noite, Amanda acordou com um pesadelo vívido. Rafael, agora pálido e com os olhos completamente negros, estava parado à sua porta, com o rosto deformado e uma expressão de dor. No fundo, ela podia ouvir o som de passos pesados se aproximando. O caçador estava em sua cola, e agora ele havia escolhido sua próxima vítima.